Boa noite, meus irmãos, que a graça do nosso Deus continue sobre as nossas vidas. Peço aos irmãos que, por favor, abra a palavra do Senhor no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, no capítulo 22, o último capítulo das Escrituras. Livro do Apocalipse, no capítulo 22, nós vamos ler apenas o versículo 13. Apocalipse, capítulo 22, versículo 13 apenas. Eu vou ler uma primeira vez, depois eu peço que os irmãos leiam comigo, todos nós juntos. Diz assim as Sagradas Escrituras: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Vamos ler todos juntos? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Amém. Só um instante, irmãos. Deixa eu abrir aqui essa água. Meus irmãos, para nós entendermos um pouco sobre o quão profundo é esse versículo, quais são as implicações dele para a nossa vida, nós precisamos entender um pouco sobre o objetivo geral deste livro do Apocalipse. A primeira coisa que nós precisamos entender e aprender é que Apocalipse não é necessariamente o nome do último livro das Escrituras. Na verdade, essa palavra ela indica também o tipo de texto, a literatura que nós temos aqui. Já percebeu, por exemplo, que no livro do Apocalipse ele não se parece muito bem com uma carta, como as de Paulo, por exemplo, embora nela tenha cartas direcionadas às 7 igrejas. Esse livro também ele não se parece muito com os evangelhos, embora ele tenha sido escrito por João, que escreveu um dos evangelhos. Ele também não se encaixa como um livro de profecias, ele não se parece com um livro de leis, como nós temos no Antigo Testamento, nem tampouco ele parece com uma literatura de sabedoria ou poesia, música, como nós temos em Eclesiastes ou nos Salmos. Mas com que esse livro se parece? Esse livro, meus irmãos, ele se parece com um tipo de obra diferente que existia naquela época e hoje nós não temos mais esse tipo de produção. Esse livro ele se trata de uma literatura apocalíptica. Esse tipo de literatura ele está inclusive em outros livros da Bíblia, e não somente aqui no Apocalipse. O livro de Daniel, por exemplo, ele possui alguns capítulos ali que são considerados um dos principais textos apocalípticos do Antigo Testamento. Talvez por isso é que João ele faz tanta referência, tanta menção assim de Daniel nesse livro que ele escreveu. Alguns outros capítulos de Ezequiel também, a Zacarias, também são considerados apocalípticos. Existem outras obras também fora do cânon que também são consideradas apocalípticas. Um texto apocalíptico é um tipo de literatura, meus irmãos, daquela época, assim como uma poesia é outro tipo de texto, uma prosa é outro tipo de texto. Mas se tratando aqui de um texto apocalíptico, do livro de João, ele possui algumas características particulares e interessantes e que nós precisamos entender. Por exemplo, os textos apocalípticos, geralmente eles tratam do que nós chamamos de escatologia, estudo dos últimos dias, estudo dos últimos tempos. Ou seja, um texto apocalíptico, seja aqui, seja em Daniel, seja em Ezequiel ou em outros textos, ele vai tratar sobre acontecimento dos últimos tempos. E a forma como ele escolhe trazer essas informações também é interessante. A literatura apocalíptica ela é extremamente figurativa. Ela é cheia de imagens, de símbolos, imagens fantásticas que vão trazer mensagens talvez até bastante simples. Por exemplo, aqui em Apocalipse, no capítulo 5, é dito que o cordeiro se levanta com 7 chifres e 7 olhos. Isso é um símbolo para dizer que o cordeiro tem todo o poder, porque na visão judaica, 7 é o número de uma totalidade e o chifre dá a ideia de um chifre de um animal forte, ou seja, de poder. Ou seja,
o cordeiro com 7 chifres é uma figura apocalíptica para dizer que o cordeiro, Cristo Jesus, é onipotente. Ele tem todo o poder. O cordeiro também é onisciente, por isso ele tem 7 olhos, porque ele vê todas as coisas, ele tem ciência de todas as coisas. E assim, meus irmãos, é composta uma literatura apocalíptica. Às vezes, em uma única frase pode estar contida ali muitas coisas, muitos significados. E diga-se de passagem, estes símbolos foram entendidos naquela época pelos leitores que leram naquela época. Para eles, era muito claro quando eles liam, por exemplo, sobre a besta que emerge do mar, sobre o surgimento da marca na testa ou na mão direita. Quem, naquela época, lesse esse livro de João, ele pegaria na hora o significado de cada símbolo. Nós já não é tão fácil assim. Algumas figuras aqui são extremamente difíceis de entender, porque, como vai dizer o reverendo Augustus, nós estamos distantes temporalmente, ou seja, isso foi escrito há muito tempo. Nós também estamos distantes culturalmente e linguisticamente. A cabeça do escritor aqui funcionava de uma forma diferente, não da nossa forma ocidental. A cultura que ele vivia era uma cultura totalmente diferente da nossa. Ou seja, certos símbolos aqui são extremamente difíceis de interpretar, porque eles estão muito distantes de nós. Mas ainda assim, nós podemos e devemos estudá-los, porque elas são palavras perfeitas, inerrantes e inspiradas por Deus. Meus irmãos, e o que isso tem a ver com a declaração de Jesus sobre ele ser o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim? Porque essa declaração, meus irmãos, ela, além de apontar para os últimos dias, ela é escatológica, ela também é simbólica. Ela é simbólica e ela vai nos dizer algumas coisas. E aqui nós precisamos aprender alguns detalhes sobre essa fala de Jesus. Primeiramente, alfa e ômega se refere à primeira e à última letra do alfabeto grego. Essa é uma expressão que significa literalmente primeiro e o último, como inclusive nós lemos aqui no texto. Se o escritor fosse ocidental, ele provavelmente colocaria eu sou o A e o Z, a primeira letra e a última letra do alfabeto. Um outro ponto interessante é que essa mesma ideia aparece também no Antigo Testamento. Obviamente não como alfa e ômega, porque são letras gregas. Mas no Antigo Testamento você vai ver termos como, principalmente em Isaías, termos como o primeiro e o último. Então, meus irmãos, João usa esses termos aqui e ele parece estar tentando nos ensinar e fazendo referência ao Antigo Testamento, ele parece estar tentando nos ensinar coisas importantes. E é com base nessa frase apocalíptica, cheia de significados, que a minha proposta aqui nessa noite é de trabalhar com os irmãos algumas aplicações e implicações sobre essa declaração tão forte de Jesus. Eu sou o alfa e o ômega. O primeiro significado dessa frase é que ela aponta para o governo eterno de Cristo. Perceba, nós lemos aqui um texto que se encontra no último capítulo. Esse versículo está se referindo, melhor dizendo, aos últimos momentos da humanidade como a conhecemos. E perceba, antes de nós entrarmos aqui no texto propriamente dito, lembre-se, nós estamos vivendo à espera deste momento aqui, do que os irmãos acabaram de ler. Nós vivemos a esperança deste momento aqui. É por esse momento aqui que os nossos corações anseiam, devem ansiar. Mas perceba, essa declaração de Jesus revela que o reinado dele, o seu poder, a sua majestade, não começarão aqui. Não é a partir daqui que Jesus vai começar a reinar. Jesus não está dizendo, eu sou a partir de agora, como se antes Jesus não reinasse, mas agora sim. Não. Os termos alfa e ômega, primeiro e último, princípio e o fim, tratam-se daquilo que nós chamamos de paralelismo de sinônimo. Mas o que é isso? Paralelismo vem de paralelo, ok? Do lado, igual, paralelo. E sinônimo significa a mesma ideia, só que com palavras diferentes. Um exemplo de paralelismo de sinônimo
Está lá no Salmo capítulo 3, versículos 1. Nós temos, por exemplo, a frase: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Primeira frase. E já na frase seguinte, ainda no mesmo versículo, o salmista repete a mesma ideia. São numerosos os que se levantam contra mim. Ou seja, tem crescido o número dos meus adversários, está em paralelo com são numerosos os que se levantam contra mim. A mesma ideia repetida duas vezes. No versículo que nós lemos aqui, as expressões alfa e ômega, primeiro e último, princípio e o fim, também seguem o mesmo padrão. Elas se repetem por 3 vezes, e 3 vezes são repetidas a mesma ideia. Mas por que isso? Isso, meus irmãos, é porque o objetivo literário, o objetivo do autor aqui, é dar ênfase a essa ideia. Ou seja, João quer que nós prestemos atenção ao fato de que Jesus estava no princípio, assim como ele está no fim. Ele quer mostrar que, assim como as Escrituras repetem, por exemplo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, dando ênfase à santidade de Deus, aqui ele repete a mesma ideia 3 vezes, para dar ênfase à verdade de que o nosso Deus, o reinado do nosso Deus é eterno. Nós observamos, inclusive, na declaração de Jesus, porque, por exemplo, ele não diz: eu surgi no alfa até o ômega, do primeiro ao último, do princípio até o fim. Não, ele começa a sua declaração dizendo: eu sou. E nós sabemos que, os irmãos já sabem que essa declaração é extremamente importante. Mas aqui, ao dizer eu sou, ele automaticamente diz que mesmo antes o alfa, antes o primeiro, antes o princípio, ele já era Deus. Ele é eterno. De forma, meus irmãos, que a nossa própria existência veio por meio dele, porque ele é desde a eternidade, como afirma o Evangelho segundo João no capítulo 1. Um outro ponto interessante é que Jesus faz essa declaração logo após ele dizer à igreja que ele está trazendo o galardão a cada um, segundo as suas obras. E o galardão aqui é visto como uma espécie de recompensa a mais. Mas Jesus ainda complementa dizendo que ele vem sem demora. E depois ele faz a declaração de que ele é o princípio da existência de todas as coisas. Isso nos ensina, meus irmãos, isso deve ensinar a você algo impressionante que somente um ser eterno pode dizer. Jesus está nos ensinando que ele jamais tardará em vir buscar a sua igreja, porque ele é eterno. Ele jamais se atrasará, porque ele já existia, mesmo antes do próprio tempo vir a ser criado. De forma que, quando ele vier, até mesmo os nossos antepassados ressuscitarão e dirão: o Senhor veio no momento certo, louvado seja o Senhor. Mesmo os primeiros descendentes do povo de Deus, eles receberão seus galardões e dirão: louvado seja o Senhor, porque a sua justiça é perfeita e não tarda, veio no tempo certo. Meus irmãos, o nosso Deus é eterno e ele está acima de qualquer tempo, por isso ele não tardará em voltar. Vimos então, vai guardando nesse primeiro ponto, de que Jesus aponta para a sua eternidade. Essa declaração aponta para a sua eternidade. Agora veremos que essa declaração também aponta para a soberania de Cristo. Algo interessante aqui de se notar é que essas expressões são tão profundas que quando elas são repetidas outras vezes aqui no Apocalipse, elas possuem sentidos diferentes. João registra outras vezes praticamente as mesmas sequências, sempre para transmitir ideias diferentes. No caso, essa frase ela foi usada não apenas para ensinar a respeito da eternidade de Jesus, mas ela também foi usada para destacar a soberania de Cristo. Mas afinal, antes de nós entrarmos, o que é soberania? E aqui eu quero trabalhar a definição do Dr. Kuyper. Ele vai trabalhar o conceito de soberania das esferas. Ele argumenta que não somente a criação, mas todas as esferas da sociedade, seja a família, seja a igreja e até mesmo o Estado,
todas elas, primeiramente, possuem uma soberania particular, mas ao mesmo tempo, todas elas estão debaixo da soberania absoluta de Deus. Foi o Abraham Kuyper que cunhou o famoso pensamento que diz: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não possa gritar: é meu. Isso é soberania. A declaração "eu sou o Alfa" também foi colocada para defender essa ideia. E você, se você puder, volte lá no capítulo 1 do livro do Apocalipse. Lá, João ele começa apenas apresentando a sua obra, ele está ainda apenas endereçando a sua obra, porém já no versículo 7, ele ensina que um dia todas as tribos da terra estarão diante de Deus e lamentarão por não terem seguido a Jesus Cristo. E logo depois disso, logo depois dessa afirmação, ele escreve no versículo 8 a belíssima declaração proferida por Jesus, e que foi dita de uma forma um pouco diferente do capítulo 22. Ele diz, no verso 7, "Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso." Perceba que a expressão ela começa igual a do capítulo 22, "Eu sou o Alfa e o Ômega", mas no fim, a ideia aponta para um aspecto diferente, o Todo-Poderoso. Não é mais a eternidade o foco aqui, mas o foco agora é o absoluto poder de Jesus. O absoluto poder, autoridade sobre as nações ou tribos. Ele é, meus irmãos, soberano. Mas ainda há mais um detalhe. Ainda nesse capítulo, João começa a descrever a sua visão a respeito de Jesus. E uma das características que João descreve no versículo 16 do capítulo 1, ele vai dizer que Jesus tem na mão direita as sete estrelas, simbolizando a totalidade da igreja. Da sua boca saía uma espada afiada. Este é um símbolo de autoridade para julgar. E por fim, o seu rosto brilhava como o sol, dando a ideia de uma santidade pura. Veja bem, João contemplou a santidade de Jesus Cristo. João contemplou a autoridade de Jesus Cristo. Mas antes disso, ele viu que Jesus tinha todas as igrejas na palma de sua mão. João contemplou justamente a absoluta soberania de Cristo sobre a igreja. Então, ao ver uma cena tão forte assim, o texto diz que João cai como morto, aos moldes de Daniel quando viu Jesus Cristo também, aos moldes de como quase aconteceu com o profeta Isaías. Então o texto diz que Jesus coloca a sua mão direita sobre João e profere uma declaração também um pouco diferente do capítulo 22, mas reafirmando a sua soberania. Ele diz no capítulo 1, versículo 17 e 18, "Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno." Em outras palavras, meus irmãos, Jesus não é soberano apenas somente no céu. Jesus não é soberano simplesmente em todo o universo. Ele não é soberano somente em todas as esferas da sociedade. Mas de acordo com a palavra de Deus, até a morte e o inferno se curvam perante a autoridade de Jesus. Até a morte e o inferno se curvam perante a soberania, a autoridade de Jesus. Mas sabe o que é mais estranho? Sabe o que é estranho de verdade? É que toda esta absoluta autoridade parece ser insuficiente para muitas pessoas. Toda essa autoridade, às vezes parece que não é o bastante para descansarmos no Senhor. Às vezes, para alguns, parece na verdade que Deus perdeu o controle. Ele pode ter o controle do universo, ele pode ter o controle do céu, ele pode ter o controle da morte, ele pode ter controle até do inferno, mas dos meus problemas, parece que Deus perdeu o controle.
Então nós preferimos confiar nos homens, nós preferimos confiar no poder, nós preferimos confiar no dinheiro, nas amizades. Meus irmãos, se nós cremos nas Escrituras, nós podemos confiar, nós podemos descansar no Senhor, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Vimos até aqui então que a declaração de Jesus sobre ser o alfa e o ômega aponta para a sua eternidade e aponta para a sua soberania. Agora veremos que essa declaração também aponta para a plenitude em Cristo, ou de Cristo. E para que você entenda o que é isso, o que é plenitude, nós precisamos entender, vou usar um exemplo aqui, para que você entenda o que é plenitude. Pense agora no Córrego do Ouro. Lembrou? O Córrego do Ouro é uma importante fonte de água que abastece a nossa cidade. O Córrego do Ouro, por sua vez, ele vai desaguar em afluentes menores até chegar no rio Araguaia. O rio Araguaia, então, ele desemboca no rio Tocantins. O rio Tocantins, ele vai para o rio Pará, ou a Baía de Marajó, do Marajó. E, por fim, no oceano. E assim acontece mais ou menos com todos os córregos do mundo que correm naturalmente. No final, todos se encontram no oceano. A plenitude de todos os córregos é o oceano. Agora perceba, Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios que antes mesmo da fundação do mundo, Deus Pai havia nos escolhido e nos predestinado. Ou seja, antes mesmo de qualquer coisa ser criada, Ele havia decretado a história da redenção. Todo o curso da história, cada dia escrito e decretado. Só que Paulo vai dizer ainda no capítulo 1, no versículo 10, que toda essa grande história se encaminha, corre para a plenitude dos tempos. E essa plenitude é Cristo. O texto diz, de fazer convergir nele, Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios 1, versículo 10. Então, meus irmãos, quando Jesus arroga para si o título de Alfa e Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, ele está dizendo também que tudo irá terminar nele. Tudo irá terminar em Cristo. E quando eu me refiro tudo, é tudo mesmo. O reformador Erasmo Sarcérius, que foi aluno de Martinho Lutero, que inclusive pastoreou na Reforma Protestante, ele vai dizer que a plenitude em Cristo significa que Deus reuniu no seu Filho a vida eterna, o perdão e toda a justiça. Portanto, ele vai dizer que o único meio de alcançar perdão pelos nossos pecados é indo a Cristo. Porque todo perdão, toda justiça, a única fonte de vida e de paz está convergida em Cristo Jesus. É exatamente por isso que Paulo vai dizer aos romanos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo se irá resumir em Cristo no final dos tempos, porque ele é a plenitude dos tempos. E sabe, meus irmãos, por algum tempo as pessoas disseram que essa história de que todos os caminhos levam a Deus, isso é mentira. Não, nem todos os caminhos levam a Deus, somente o Evangelho leva a Deus. Mas isso não é verdade. O que essa declaração de Jesus nos mostra é que todos os caminhos, sim, inevitavelmente, nos levarão diante de Cristo. Você pode correr como um córrego. Você pode viver a sua vida do jeito que você quiser. Você pode tentar se esconder do Senhor no grande dia. Mas não vai haver escapatória. Você estará diante de Cristo. Por isso, aqueles que se recusam a seguir o Evangelho, aqueles que levam as suas vidas como se nunca fossem morrer, saiba
fique tranquilo. O caminho que você está seguindo também te levará a Cristo. A grande questão é, quando tudo convergir em Cristo, quem você será? Você será aquele que entendeu de fato que todo o perdão, toda a vida está somente em Cristo, é Cristo e somente Cristo, não há outra forma de salvação? Ou você será aquele que viveu a vida toda pensando que não precisava dele, não precisava de Cristo? Se alguém pensa assim, meus irmãos, que a nossa oração sincera seja para que Jesus quebre o seu coração com a forte mão dele. Nós vimos então que a declaração de Jesus aponta para a sua eternidade. Ele sempre esteve conosco e ele não tardará em voltar. A declaração de Jesus aponta para a sua soberania. Não há nada, ninguém, nenhuma esfera ou instituição que Cristo não governe. E que a declaração de Jesus aponta para a sua plenitude. Tudo irá convergir nele. Tudo começou com ele e irá terminar nele. Agora, por último, nós veremos que essa declaração de Jesus aponta para a centralidade de Cristo Jesus. Veja bem, nós acabamos de ver que a história de todo o universo culminará em Jesus, que é a plenitude de todas as coisas. Isso automaticamente já começa a abordar o tema da centralidade de Cristo. Mas, para explicar esse conceito de forma mais clara, eu vou usar aqui como exemplo algo que os irmãos, principalmente os mais velhos, vão se lembrar. Os irmãos se lembram do filme, ou já ouviu falar do filme O Cavaleiro Didi e a Princesa Lili? Sim. O filme do Didi vai nos ajudar a entender a centralidade de Cristo. Eu ouvi esse exemplo de um grande pastor e professor meu e isso me marcou. No ano de 2005, a filha do Didi, ela estava querendo se enveredar pelo mundo da dramaturgia. Então, o seu pai, Renato Aragão, famoso e influente na maior emissora de TV do Brasil, ele decide então gravar um filme, mais um dos seus filmes. Acontece que em todo o filme, ou na verdade todo o filme, foi feito para projetar a filha dele. Na minha opinião, o filme é muito ruim, mas isso não interessa. O mais importante é que o pai, Didi, queria que tudo fosse em prol da filha dele. Do começo do filme até o final, todo o foco estava na princesa Lili. E no final, o pai Didi estava satisfeito. Porque ele escreveu uma história em que a sua filha era a protagonista. Pois bem, quando o Senhor Jesus declara, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, ele está dizendo que toda a história da humanidade, do seu início ao fim, toda a história da existência do universo, da criação narrada em Gênesis até a glorificação narrada no Apocalipse, o centro dessa grande história sempre foi Cristo. Deus Pai decretou na eternidade a criação, a queda, a redenção, a glorificação, de forma que em toda a história é Jesus que está sendo evidenciado aqui, meus irmãos. É Jesus que está sendo glorificado o tempo todo nas Escrituras, na história da humanidade. A cada passo da história, Jesus aparecia cada vez de forma mais clara, de forma cada vez mais progressiva e orgânica, conforme vai explicar o Dr. Gerhardus Voss. Provérbios 8, por exemplo, vai dizer que Jesus estava no início de todas as coisas e que ele foi o arquiteto da criação. A carta aos Colossenses, no capítulo 1, vai confirmar isso, dizendo que por meio dele, Jesus, Deus fez todas as coisas. Quando Jesus disse a Adão que mandaria o descendente para esmagar a cabeça da serpente, Deus estava apontando, colocando Cristo em foco. Quando Deus ordenou a Abraão que sacrificasse o seu filho,
Mas no último instante ele proveu um cordeiro para morrer no lugar de Isaque. Deus estava mostrando Cristo ali. Quando Deus mandou o povo do Egito comer do cordeiro e usar do sangue dele para marcar as casas, Deus estava revelando o seu filho ali. Quando Deus permitia que uma única pessoa representasse todo o povo, na pessoa do sumo sacerdote, ele estava apontando para o seu filho também. Ou seja, essa história não é sobre mim, sobre você. Você não é o centro dessa história. Eu e você somos instrumentos para a glorificação do Filho. Ah, mas se for assim eu não quero. Aquela outra igreja ali, lá eles vão dizer que eu sou o centro. Aquela outra igreja ali vai dizer que Deus me ama tanto, mas tanto ao ponto de que eu sou o ponto fraco de Deus. Vai nessa. Vai nessa. Esse ensino, meus irmãos, de que Jesus é o centro, ele é tão importante que a palavra de Deus vai dizer que, e preste atenção, a palavra de Deus vai dizer que aqueles que não glorificam o Filho, eles serão julgados e condenados. E você não precisa nem acreditar em mim. Na verdade, eu quero que você duvide de mim. Estude as Escrituras. E então você vai encontrar textos como João, no capítulo 5, versículos 22, 23 e 24, que diz: o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como também honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra, a palavra do Filho, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Para resumir, o que João está dizendo é: nós fomos criados para glorificar, para honrar o Filho. Fomos criados para glorificar este que é eterno, soberano e é a plenitude de todas as coisas. Mas o problema é que o pecado nos cegou. Desde o Éden, o pecado então nos cegou e tornou isso impossível. Humanamente falando, era impossível o homem por si só glorificar ao Filho. Então, em amor, Deus Pai manda o seu Filho para nos redimir dos nossos pecados. E hoje, meus irmãos, a mão da graça do nosso Deus, ela está estendida, enquanto a mão do juízo está recolhida. Nós podemos glorificar a Deus pelo seu infinito amor. Nós podemos glorificar e louvar a Deus pela sua grandeza e pela sua majestade. Mas aqueles que não fazem isso, aqueles que vivem como se eles fossem o centro, eles estão pecando contra o Senhor. Isso é pecado. E estes precisam se arrepender. E aqui eu quero partir para a conclusão e algumas rápidas aplicações para a nossa vida. Nós aprendemos então que a declaração de Jesus sobre ser o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, ela aponta para a eternidade de Cristo, para a sua soberania, para o fato de que Ele é a plenitude dos tempos e de que Jesus sempre foi e sempre será o centro da nossa história. Mas afinal, como que isso se aplica a nós? Como que eu posso voltar para casa tendo aprendido o quê? Talvez, meus irmãos, a primeira aplicação para as nossas vidas aqui seja o fato de que nós podemos ter as nossas esperanças renovadas em Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele é o nosso Deus eterno. Foi Ele quem criou o tempo, o próprio tempo. E é por isso que Ele não tardará em voltar. Você que porventura está sofrendo dores, você porventura que sofre desilusões, com mágoas, você que sofre com o cansaço da luta diária,
A Bíblia não me autoriza a dizer que você será com 100% de certeza curado, aliviado, ou que você descansará ainda nessa vida. A Bíblia não me autoriza a dizer isso. Mas o que a Bíblia nos ensina é que o Senhor é eterno e Ele não tardará em voltar. Ele não vai demorar, Ele não tardará em voltar. Por isso, meus irmãos, isso deve renovar as nossas esperanças. Renovar as nossas esperanças, porque um dia, todos os sofrimentos, toda a tristeza, toda a fadiga, tudo isso terá um fim. A outra coisa que eu espero que você pense a respeito durante a semana é que você possa aprender a confiar na soberania de Deus. Se Deus é soberano sobre todas as esferas da existência, então, meu irmão, Ele está no controle da sua família. Se Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, Ele é soberano, Ele está no controle dos seus filhos. Ele é soberano sobre aquela proposta de emprego. Ele é soberano sobre aquele plano de carreira que você tem. Por isso, nós somos desafiados aqui a descansar mais no Senhor. Confie na soberania de Deus. Ao mesmo tempo, eu quero falar com você que ainda não possui um compromisso verdadeiro com Jesus. Não se preocupe. De um jeito ou de outro, você verá o nosso Deus. De um jeito ou de outro, você estará diante de Cristo Jesus. Mas nós rogamos, para que você se arrependa dos seus pecados. Busque o perdão que já foi conquistado por Cristo Jesus. Que você possa, naquele grande dia, ser encontrado como um filho do Senhor e não como alguém que viveu segundo as suas paixões, as paixões do seu próprio coração. Que aqueles que ainda não possuem ou não vivem para Cristo, que possam se arrepender. E por fim, que a centralidade de Cristo possa nos ensinar, meus irmãos, que eu e você não somos, por exemplo, o centro de nossas famílias. A minha família pertence a Deus. E Deus me deu a minha família para que Cristo fosse glorificado. E não para que eu fosse glorificado. Você tem glorificado o Filho, a Cristo Jesus, sendo um bom marido, sendo uma boa esposa, conforme as Escrituras. Você tem glorificado o Filho sendo um bom filho? Veja bem, eu não quero saber se você vem ao culto toda semana. Eu não quero saber se você fecha os olhos e levanta as mãos na hora das músicas. O que eu estou perguntando é se você tem glorificado a Cristo lá na sua casa. Sendo um cristão que é um marido, um cristão que é uma esposa, e um cristão que é filho. Você tem se preocupado em que Cristo seja o centro do seu casamento? Outra coisa da centralidade de Cristo. E como a centralidade de Cristo vai nos ajudar? Ela nos ajuda, meus irmãos, a entender sobre a verdadeira centralidade do culto. O culto não tem que me agradar ou te agradar. O centro do culto é Cristo. Quem deve ser agradado é Cristo. Se Cristo não é o centro, meus irmãos, se Cristo não é o centro da sua vida, provavelmente isso que eu estou falando agora vai soar ofensivo para você. Então avalie o seu coração. Avalie o seu coração para ver se de fato você tem se preocupado em prestar um culto a Cristo e não aos outros ou a você mesmo. Meus irmãos, para encerrar,
Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é a plenitude dos tempos e Ele é o centro de nossas vidas. Que isso possa te desafiar e que isso possa te fazer a glorificar a Cristo Jesus cada vez mais. Amém? Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra.